Olá, boa noite. Então, essa é a nossa sétima aula do curso de tópicos, Efeito Casimir. Ah, Vamos aqui procurar os nossos slides dessa aula. Só um instante. Bom, espero que vocês estejam vendo aqui os slides. Então, aqui foi mais ou menos o ponto onde a gente terminou a aula anterior, né? A gente estava comentando sobre a chamada fórmula de Lifshitz, né? Que é assim chamada, apesar do Lifshitz nunca tê-la escrita dessa forma, né? Então, essa é a maneira, digamos assim, então moderna de entender a energia de Casimir, o efeito Casimir, quando eu tenho duas superfícies planas paralelas, né? Que então são separadas aqui por uma distância L. Eu posso pensar isso como dois espelhos, né? Ou duas interfaces, né, para meios materiais, e aqui eu estou supondo que eu tenho um meio vazio, né, ausência de meio material nesse gap, né, nessa região aqui entre essas duas placas, entre esses dois espelhos. Então, o que é importante aqui, né, nessa expressão para a energia do Casimir, é entender que uma maneira de pensar isso, né, um pouco nessa ideia aqui da elerodinâmica quântica de cavidades, é que a presença dessas placas modificam a densidade de módulos em consequência, modificam a energia do vácuo. E a energia de Casimir é justamente a modificação da energia do vácuo devido à presença simultânea das duas placas, né? Então, você tem que e assim e aí é essa maneira como a gente vai fazer, né, para na próxima aula derivar, né, essa expressão aqui a partir da energia do vácuo. Você tem que pegar a energia do vácuo e fazer subtrações. Você subtrai a, a energia do vácuo no caso livre, e no caso específico, né, que a gente vai considerar, a gente vai ter que subtrair também a energia do vácuo na presença de uma única placa, né, de tal forma que a energia de Casimir, de fato, ela captura a modificação quando você tem a presença simultânea das duas placas, né, formando o que é uma cavidade, né? E essa cavidade eu posso pensar que ela então ela vai fazer as flutuações do vácuo, as flutuações do campo eletromagnético, as flutuações de ponto zero, circularem aqui entre elas, né? E quando eu faço quando eu circulo aqui entre as placas, eu tenho a contribuição então da coeficiente de reflexão nesse espelho 2, né? Um fator de propagação, quando eu vou do espelho 2 para o espelho 1, que é essa fase aqui, né? Essa propagação no vácuo. Outro coeficiente de reflexão e um outro fator de fase. Quer dizer, o que eu tenho é essa combinação aqui, isso é que eu posso... isso é o que eu ganho ao fazer uma volta completa, uma ida e volta completa. E um modo da cavidade, eu posso pensar como determinado pela condição de que, ao fazer uma volta completa, eu reproduza o campo que eu tenho inicialmente, de tal forma a ter interferência construtiva, né? Esses coeficientes aqui podem conter fases complexas, né, que vão, inclusive, determinar qual vai ser a condição sobre a frequência para eu ter uma interferência construtiva, para eu ter, ao fazer uma volta completa, reproduzir a mesma fase que eu tinha no início da volta. Essa equação aqui me diz isso, né? Então, é essa combinação aqui que aparece na fórmula de Lifshitz, né? Aqui, esse fator, essa fase complexa, aqui tem um pequeno detalhe, né? Ele vira uma exponencial real, porque eu faço essa rotação de Wick, né? Então, essa rotação de Wick, passar de frequência real para frequência imaginária,
faz esse KZ virar imaginário puro, né? Então, esse kappa que está aqui é a parte imaginária desse KZ que ficou imaginário aqui. Então, esse kappa aqui é real, né? Ele é dado aqui em termos das variáveis de integração, frequência imaginária, e K no plano XY. Esse K aqui é a componente do vetor de onda no plano XY, né? No plano perpendicular à direção que liga as duas placas. Então, é isso que está aparecendo aqui nessa exponencial, e aqui aparecem, então, os coeficientes de reflexão, que, em geral, vão depender tanto da frequência como do valor desse K, né, da componente no plano XY no vetor de onda. Então, essa fórmula de Lipschitz está escrita em termos, então, da distância de separação, né, e dos coeficientes de reflexão dos dois meios materiais. Quer dizer, quem é o meio material que preenche esse espelho vai ser importante, né, vai aparecer aqui. E são os coeficientes de reflexão vistos pelo campo que está dentro da cavidade, não importa qual é o coeficiente de reflexão pelo campo que está aqui do lado de fora. Esse campo que está aqui do lado de fora pode ver um outro tipo de coeficiente de reflexão que não interessa aqui para determinar a energia de Casimir. A energia de Casimir tem a ver só com o que acontece aqui, né, dentro dessa cavidade formada pelos dois espelhos, né? Porque ela tem a ver com essa modificação da densidade de módulos aqui dentro, né? A presença simultânea das duas placas afeta, sobretudo, o que acontece aqui dentro, né? Então, isso, só para terminar a explicação aqui dessa expressão, né? É uma expressão também que é proporcional à área, como é de se esperar, porque eu estou supondo aqui placas infinitamente extensas, né? Na verdade, eu tenho uma energia por unidade de área, né? E também uma força por unidade de área. E aparece a constante de Planck, né? Como é de se esperar, porque um ponto de partida para obter essa expressão é partir da energia de ponto zero mesmo, né? Como a gente vai fazer na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a derivação dessa fórmula, seguindo essa referência que está aqui, que vocês já podem ir estudando, né? Uma referência bem pedagógica, bem didática, esse artigo aqui no American Journal, publicado em 2015. Bom, então, quando a gente vai, então, empregar essa expressão, essa fórmula de Lipschitz para casos concretos, né? O que a gente precisa é obter esses coeficientes de reflexão, que são os coeficientes de Fresnel. Os coeficientes de Fresnel, né, vão me dizer qual é a amplitude dessa onda refletida, né? Tem uma certa onda incidente e a onda refletida aqui é reflexão especular, né? O K paralelo ao plano XY é conservado, então o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, é o que a gente chama de reflexão especular. E essa reflexão especular, então, ela é controlada por essa amplitude de Fresnel, que a gente sabe, por exemplo, calcular para o caso de um meio semi-infinito, né? Tem a fórmula de Fresnel para isso, em termos da constante dielétrica desse meio aqui. Então, esses caras vão depender, eu vou precisar de ter, se forem, por exemplo, meio semi-infinito, vou precisar das constantes dielétricas, né? E para um metal, como é que eu obtenho a constante dielétrica de um metal? Bom, eu posso, se eu quiser ter uma coisa bastante realista e precisa, né, para descrever um experimento real, partir, por exemplo, dos dados que são conhecidos e medidos para a parte imaginária de Epsilon em função da frequência. Uma coisa importante, sempre nesse tipo de efeito Casimir, né, Van der Waals, eles são chamados de efeitos dispersivos justamente porque as expressões que eu tenho que calcular sempre envolvem integrais sobre frequências. Então, eu tenho que conhecer os coeficientes de reflexão para várias frequências diferentes, o que me obriga a conhecer a constante dielétrica para várias frequências diferentes. Então, como é que eu faço isso? Bom, um caminho possível é partir aqui da parte imaginária da constante dielétrica, que descreve a absorção, né?
em função da frequência e usar uma relação de Kramers-Kronig para obter a constante dielétrica em frequências imaginárias, que é o que eu preciso. Lembra que eu fiz a rotação de Wick? O que eu preciso é dessa constante dielétrica em frequências imaginárias, que é fácil de mostrar. É real, tá? Essa aqui não tem parte imaginária. Ela não só é real, como ela é positiva e é uma função monotônica decrescente com a frequência. Tudo isso são consequências simples das relações de dispersão das relações de Kramers-Kronig. Então, isso é possível fazer, né? Que os meus colegas fizeram, foram os primeiros a propor esse tipo de método, né? Para ser mais realista, e você tipicamente tem esse comportamento que o epsilon vai decrescer com a frequência, né? E é o que a gente espera acontecer. Por exemplo, isso é descrito também pelo modelo de plasma, né? O modelo de plasma prevê que o epsilon tende a 1 para altas frequências, e, em particular, para a frequência maior do que a frequência de plasma, você tem a transparência, né? Você tem a condição de transparência, a condição do epsilon se tornar positivo, né? E, de uma maneira geral, então, todos esses meios materiais, as suas constantes dielétricas vão tender a 1, que é o que acontece aqui, né? O 10 elevado a 1 é esse valor que está aparecendo aqui. E, tipicamente, isso acontece numa escala de frequência característica, que aqui é a frequência de plasma, que eu estou indicando nessa linha vertical a frequência de plasma para o ouro, né? Isso aqui, eu estou pegando aqui dessas 3 metais, né? Alumínio, ouro e cobre, eu estou pegando o caso do ouro, que é essa curva sólida, para calcular o epsilon a partir da parte o epsilon frequência imaginária a partir da parte imaginária do epsilon a frequência real, né? Então, isso é possível fazer, mas tem um pequeno problema com esse método, né? Que é a ausência de dados a frequências baixas. Então, esse comportamento do epsilon a frequências baixas, ele não pode ser determinado unicamente a partir dos dados experimentais, né? Os dados experimentais são, sobretudo, para frequências óticas, ou frequências um pouco mais baixas também, mas para frequências muito baixas não tem dados experimentais, então você precisa de um modelo teórico, e daí entra aquela discussão, né, sobre a plasma versus Drude, que a gente já discutiu na nossa reunião síncrona, né? São 2 modelos que permitem interpolar, né, no regime de baixa frequência, né? Porque não tem dados a frequências muito baixas. Então, no modelo de plasma, que é o modelo mais simples, né, você supõe que os elétrons do metal estão livres, exceto pela interação com o campo elétrico, né? É um modelo muito ingênuo, né? E, em particular, ele não descreve dissipação, né? Porque essa interação dos elétrons com uma onda eletromagnética incidente é um processo reversível, não tem nada determinando irreversibilidade nesse caso, né? Então, isso significa, em particular, que não tem essa troca de energia irreversível, né? Não tem absorção, né? Isso se traduz pelo fato da condutividade, né, nesse modelo, de ser imaginária pura, né? Então, a condutividade sendo imaginária pura, isso significa que a densidade de corrente e o campo elétrico estão em quadratura de fase. Vamos anotar aqui algumas coisinhas. Eles estando em quadratura de fase, né, significa que a potência por unidade de volume, né, dP d3R, que é J escalar E, quando eu tenho um senoidal, né, e eu sempre posso fazer uma decomposição, mesmo que não seja senoidal, eu posso decompor em componentes de Fourier, mas vamos supor que o E seja senoidal. Ele tem uma certa fase, ele vai, digamos que ele seja um cosseno de ômega t, né? O fato e aí o J vai ser sigma vezes E, né? E o fato de ter essa parte, esse I aqui, isso corresponde a uma fase de π sobre 2. Então, significa
que o J vai estar em quadratura, ele vai estar defasado de π/2 em relação ao campo elétrico, então ele vai ser um seno. Ora, esse produto de um seno por cosseno é um cara que vai oscilar entre valores positivos e negativos e, na média, não vai ter uma média sobre um período do campo, vai dar zero. Quer dizer, a média disso aqui, a média temporal disso é zero. Não tem troca de energia com um sigma imaginário puro. E esse sigma imaginário puro é o que eu obtenho no limite modelo plasma, tá certo? Nesse modelo bem simples, ingênuo, que é um modelo até melhor quando eu tenho um supercondutor, né? Porque no supercondutor realmente eu não tenho esse efeito, pelo menos uma primeira aproximação, de absorção dessa troca irreversível de energia. Não tem efeitos dissipativos, né? Para ter efeito dissipativo, eu tenho que colocar de forma heurística algo adicional. Esse algo adicional é, na equação de movimento para o elétron, colocar uma força de dissipação proporcional à velocidade do elétron, né? E essa força dissipativa adicional, né? Então, aqui eu vou colocar aqui uma força dissipativa, né? Da forma que é uma constante aqui com uma certa dimensão gama V, né? Essa força dissipativa vai ter um coeficiente aqui gama que é um coeficiente heurístico que descreve então essa troca irreversível de energia entre a onda eletromagnética e o meio material. Isso vai ser uma energia perdida para o elétron de forma irreversível, né? Que vai esquentar o metal, né? Então, enquanto que no modelo plasma não tem nada que faça o metal esquentar, no modelo Drude já tem uma condutividade com uma parte real, né? A condutividade que decorre desse epsilon aqui, graças a esse gama, né? Esse sigma tem uma parte real, inclusive no limite de frequência zero, o sigma é real, né? Se eu faço ômega igual a zero aqui, o sigma de zero, o sigma frequência zero, com ômega igual a zero aqui, né, ele fica ômega p quadrado sobre gama, né? Então, graças ao fato de eu ter um gama que não é mais zero, que é finito, né, eu tenho uma condutividade com a parte real e, inclusive, a frequência zero, ela é real e ela descreve, então, a condutividade finita DC, né, dos metais. Eu sei que quando eu passo uma corrente DC num metal, ele vai esquentar, né? E isso é descrito aqui por esse efeito, quer dizer, o fato de eu ter um sigma real, agora significa que eu tenho um J que vai ter uma componente em cosseno de ômega t também, né? Em oposição de fase na verdade, em fase, né? Em fase com o campo elétrico, de tal forma que o J escalar vai ter uma média positiva, o que significa esse valor positivo, significa que eu estou tirando a energia do campo eletromagnético e fornecendo essa energia para o meio material e esquentando o meio material. Isso é descrito pelo modelo de Drude, tem esses efeitos de dissipação, graças a esse gaminha que aparece aqui, e não é descrito no modelo de plasma. Bom, então, o modelo de Drude parece ser um modelo mais realista, mas, curiosamente, a maioria dos resultados experimentais parecem ter um acordo melhor com o modelo de plasma. Então, isso é o que é o chamado paradoxo plasma versus Drude, né? Vamos continuar aqui. Então, a gente, de posse desse modelo, vamos tomar aqui o modelo de plasma mesmo, em vez de usar os dados experimentais, para calcular a fórmula, o resultado aqui da fórmula de Lipschitz, né, para a interação entre dois meios metálicos, descritos pelo modelo de plasma, que é um cálculo mais simples. Eu posso calcular os coeficientes de reflexão a partir dos epsilon. Estou supondo aqui, né, que isso aqui são meios semi-infinitos, né, na hora de calcular os coeficientes de reflexão. Eu suponho que eu tenho meios homogêneos aqui, né? Eu tenho essas placas aqui metálicas semi-infinitas separadas, né, de uma distância L, né? Então, é homogêneo para cá, homogêneo para cá. Eu calculo os coeficientes de reflexão em termos do epsilon, lá daquela expressão anterior. E
E o resultado que eu obtenho para a energia, né? Aqui eu divido por esse prefator H cortado A, e eu divido por C também, que vai aparecer na hora de calcular essa integral. E aqui dá energia dividido por esse prefator em função da distância. E a curva preta, né? A curva preta é o resultado desse cálculo aqui da fórmula de Lipschitz usando o modelo de plasma. Então, aqui está a energia em função da distância, né? Num gráfico log-log, né? A energia cai com a distância, e é interessante usar log-log para a gente ver que tem duas leis de potência, né? Uma lei de potência para pequenas distâncias, isso aqui fica tendendo a uma reta, né? Isso significa uma lei de potência, né? No gráfico log-log, e uma outra lei de potência diferente, né? Um expoente maior, porque aqui repara que nessa região aqui, que corresponde a pegar essa tangente aqui, que é a reta vermelha, eu tenho um coeficiente angular maior no gráfico log-log, que quer dizer que é um expoente negativo, né, de módulo maior. Esses dois comportamentos, né, dá para entender de uma forma bem simples a partir da fórmula de Lipschitz, e um deles é o velho conhecido nosso. Essa curva vermelha aqui é o resultado de Casimir, né, que a gente fez a demonstração aqui em detalhe, né? Então, o resultado de Casimir, como eu já tinha dito para vocês antes, ele é o limite assintótico, de fato, para a interação entre duas superfícies metálicas a grandes distâncias, desde que eu esteja a temperatura zero, né? Que é o caso que eu estou considerando aqui o tempo todo. O tempo todo aqui eu estou supondo que eu estou à temperatura zero, né? Esse resultado aqui vale para temperatura zero, ou seja, o meu campo eletromagnético está no estado de vácuo, né? Não está no estado térmico com fótons térmicos, né? Ele só tem flutuações quânticas, ele não tem fótons térmicos reais. Então, a temperatura zero, que eu estou supondo. Então, a temperatura zero, realmente eu reobtenho o resultado lá do Casimir, de 1948, para distâncias grandes. Sabe? O meu resultado aqui, ó, mais geral, que é obtido a partir da fórmula de Lipschitz, ele vai coincidir lá com essa reta vermelha, que é o resultado do Casimir, que é esse cara aqui. Né? Quando eu pego a fórmula de Casimir e divido para H cortado C e A, eu tenho essa expressão aqui, que é justamente essa reta vermelha. Agora, para distâncias curtas, eu tenho um outro comportamento, uma outra lei de potência, uma unidade menor, né? que faz aparecer a constante de acoplamento. Inclusive, lembra que uma das questões curiosas da fórmula de Casimir, do resultado de Casimir, é que não aparecia a constante de acoplamento. Aqui aparece. O 1 sobre lambda-p, na verdade, é proporcional ao ômega-p. Esse ômega-p, a frequência de plasma, ele, inclusive, é proporcional à carga eletrônica ao quadrado. Ele descreve, né, a intensidade desse acoplamento dos elétrons, né, nesse modelo de plasma com o campo eletromagnético. Então, eu obtenho esse resultado geral, depende, no geral, do ômega-p, só para grandes distâncias que ele chega num valor, que a gente vai ver que é um valor de saturação, que independe dessa constante ômega-p, que descreve, então, que captura a intensidade do acoplamento entre os elétrons e a radiação eletromagnética, né, que é a frequência de plasma. Então, a frequência de plasma aqui, essa comprimento que eu defino a partir da frequência de plasma, que é chamada comprimento de plasma, né, que se eu for calcular para o ouro e para vários outros metais é da ordem de 100 nanômetros, né, ele vai, eu vou ter um crossover entre dois regimes justamente para distâncias aqui em torno desse comprimento de onda de plasma. Você vê que ele está por aqui, né, 137 nanômetros, aqui é 200, né? 137 está por aqui, né? Então, não sei se eu vou fazer um rabisco aqui muito feio, mas é por aqui mais ou menos, né? Então, é mais ou menos essa região, um pouquinho antes, né, que eu começo a descolar dessa curva azul e começar a me aproximar da curva vermelha, né? Eu faço o crossover aqui em torno desse valor de lambda-p aqui, definido em termos da frequência de plasma dessa forma. Então, por que isso acontece assim? Como é que eu posso entender esses dois regimes? Um regime é o regime lá do Casimir, que o Casimir obteve, supondo esse modelo de metais perfeitos, né? De fato, né, se eu pegar essa fórmula e trocar
esses coeficientes de reflexão, né? Que, de uma forma mais realista, são funções da frequência, são funções de K. Se eu trocá-los por números, né? O coeficiente de reflexão, igual dizer que ele é -1 ou +1, né? Se eles forem os mesmos, ambos o -1, ambos o +1, tanto faz, isso aqui vai ser um número, e aí é muito simples calcular essa integral, né? Eu vou até dar a dica, esse é um problema lá que eu botei na lista 2, o cálculo dessa integral, nesse caso, se esses caras são números, por exemplo, no caso de metais, eles seriam -1 e +1, esse modelo de metal perfeito, né, que você poderia tomar isso a -1 ou +1, isso aqui daria 1, né, nesse caso, né, isso aqui seria 1. E aí eu posso fazer uma mudança de variável muito simples. Deixa eu apagar aqui. Posso fazer uma mudança de variável muito simples e definir uma variável de integração x. X igual a kl, né? Esse x não é coordenada espacial, não. É só o nome de uma variável que eu estou introduzindo aqui. K vezes L, esse cara que está aqui, né? Aí eu passo a integrar, em vez de integrar em si em K, eu posso integrar em X, né? Tá certo? E fazer uma mudança de variável. Repara que esse K, ele depende tanto de Xi como de K, né? Mas eu posso fazer uma mudança de variável de integração, vou deixar os detalhes para vocês fazerem, e ao fazer essa mudança de variável de integração, eu passo a integrar em x, e essa integral em x é uma integral numérica pura, vai dar simplesmente um número, né? E a dimensão toda vai vir do jacobiano, né? Quando eu faço essa mudança de variável de integração, né? O d kappa é dx sobre L. Então, mas como eu tenho 3 caras dimensionais aqui, né? Com dimensão de número de onda, eu vou ter 1 sobre L3, né? Esse C, na verdade, ele é uma frequência, né? Então, tem um C a mais, daí vai fazer aparecer o C lá da fórmula de Casimir. Mas esse 1 sobre L3, então, é simplesmente porque eu tenho essas 3 dimensões de 1 sobre comprimento aqui nas variáveis de integração, né? Que dá esse 1 sobre L3. Então, é um cálculo realmente bastante simples nesse caso. Eu vou deixar para vocês, mas seria legal a gente entender um pouco melhor exatamente por que, né, é que eu posso fazer essa aproximação de trocar o coeficiente de reflexão por -1 para grandes distâncias. Por que eu posso fazer isso, né? Então, eu tenho lá os meus metais, né? Por que eles ficam perfeitos se a distância fica grande, né? Como é que eu vejo isso nessa expressão? Aqui, então, a ideia toda é pensar da seguinte forma. Vamos discutir isso aqui em detalhe, que é bem interessante. Vou apagar aqui. Deixa eu apagar todos. Então, o que eu tenho, de fato, é uma... um produto, né, aqui de duas funções, né, ambas vão cair com a frequência, tá certo? Esse cara cai com a frequência, porque quando a frequência cresce, esse kappa cresce e esse cara vai decrescer exponencialmente, né? Esses camaradas, eles também decrescem com a frequência. Por quê, né? Porque o epsilon, a gente comentou no slide anterior, ele tende a 1, né? Quando a frequência vai ficando muito grande. Se o epsilon vai para 1, o coeficiente de reflexão vai a 0. Então, esses coeficientes de reflexão também vão cair com a frequência. Tudo isso vai garantir que essa integral aqui converge. Ela sempre vai convergir bonitinho, sem problema nenhum, né? Tá certo? Mesmo quando eu faço esse modelo aqui irrealista, né? De dizer que o R é -1 para todas as frequências, tá certo? Porque aí quem vai garantir a convergência é essa exponencial que está aqui, né? Quem vai garantir que esse cara aqui vai tender a 0, ele vai tender a 0 porque esse cara indo a 0, eu vou cair no log de 1, que é 0. Tá? Bom, então eu tenho esse produto de 2 caras que caem a 0 e com a frequência, mas um pode cair mais rápido do que o outro.
E esses dois regimes têm a ver com quem é que cai mais rápido que o outro, né? Nesse regime aqui do Casimir, que é o regime de grandes distâncias, o L é grande. Ora, L grande significa que o L aqui, né, é o coeficiente dessa função exponencial. Isso vai fazer com que essa função exponencial, como função da frequência, decaia muito rápido. Então, no limite de grande distância, é esse cara que cai rápido. Ele cai mais rápido do que esse. Esses caem a zero numa escala de frequência característica do tempo de resposta, né, do meio material. Por que, que o epsilon tende a 1 e por que, que esses coeficientes de reflexão vão tender a zero com frequências muito altas? Tem uma razão física, né? A razão física é se você joga uma onda com a frequência muito alta no meio metálico, os elétrons não vão conseguir responder rapidamente o bastante para evitar que a onda penetre no metal, né? Porque eles têm uma escala de tempo própria, né? Se a onda oscila muito rapidamente, se a onda tem uma frequência muito alta, os elétrons vão deixar e é a tal transparência ultravioleta dos metais, né? A onda penetra, os elétrons não conseguem mais bloquear, gerar uma corrente, né, que compense, que bloqueie por interferência, viu? Que bloqueie a penetração da onda no metal. Então, isso vai acontecer nessa escala de frequência característica do meio material, que para o metal, né, é essa frequência ω-p, tá bom? Então eu tenho aqui, né, vamos fazer uma espécie de esboço, né? Eu tenho, em função da frequência, né, eu tenho os coeficientes de reflexão que vão decair a zero, né, numa frequência característica aqui, que é o ω-p, tá certo? E, por outro lado, você tem essa função exponencial aqui, né, que cai a zero. Vamos discutir aqui. Muito mais rapidamente se o L é grande, porque esse cara vai cair a zero, né, quando o Xi sobre C vezes L for da ordem de 1. Então, ele cai a zero caracteristicamente, né, numa distância da ordem para uma frequência da ordem de C sobre L, né? Porque é o que aparece aqui, né? Aqui, quando esse capa aqui, quando eu boto o L para dentro, vai aparecer que se L sobre C ao quadrado, né? Então, quando esse cara é da ordem de 1, 2, 3, ele começa a fazer com que isso aqui decaia, né? Então, é nessa escala. Então, L grande significa que esse é o que a gente chama de cutoff, né? Que o cutoff importante é o cutoff vindo daqui, não é o cutoff vindo da resposta do meio material. Para o meio material, é como se não houvesse variação com a frequência da coeficiente de reflexão. E para o metal, esse valor do coeficiente de reflexão, ele de fato, a baixa frequência, né, ele vai ser 1. Né? Isso aqui vai ser o produto, né, dos coeficientes de reflexão, vai ser 1 aqui. Isso pode ser o gráfico do produto, né? RP, R1P vezes R2P. E ao passo que esse cara aqui, que eu estou plotando também, é elevado a menos 2kL. Né? Então, eu tenho eu tenho um integral de um produto dessas duas funções. Essa aqui é um pico muito mais estreito do que a outra. Então, eu posso ignorar a variação com a frequência dessa função aqui, né? Dizer que ela é uma constante e o valor constante dela é 1. Então, é assim que eu obtenho, né, de uma forma mais física, né, o resultado do Casimir. Quer dizer, por que eu reobtenho o resultado do Casimir para metais reais no limite de grandes distâncias? Porque esse cutoff aqui é o cutoff importante. E esse cara aqui, nessa região que contribui, nessa região de frequência que de fato contribui, que é essa região com frequências menores ou da ordem de C sobre L, esses coeficientes de reflexão são aproximadamente constantes, têm um valor igual ao valor que eles têm em frequência zero e ao valor 1, né, para o produto, tá certo? Então, eu posso trocar isso aqui por 1, realmente, para L muito grande. Eu tenho um produto dessas duas funções. É como se esse cara aqui fosse uma delta, né, tá certo? E ele está pensando só o valor desse cara aqui em Xi igual a zero, porque esse cara aqui é muito lento comparado com esse, né? Esse cara varia muito lentamente, então eu posso supor que ele é constante e pegar o valor dele a frequência zero, que é 1. E aí eu obtenho esse resultado aqui, tá bom?
Bom, vocês já devem estar adivinhando que o outro limite o que vai acontecer ao contrário. No outro limite, a distância é muito pequena, significa que esse CATAF é muito fraquinho. Então, essa função aqui vai decair a zero muito lentamente, tá certo? Então, o CATAF importante nesse limite de curta distância é o CATAF que vem, é a queda, né, com a frequência que vem aqui dos coeficientes de reflexão, que vem, por sua vez, da variação com a frequência da constante elétrica, do epsilon, né? Vem da resposta do meio material. O meio material, né? Repara aqui, ele tem... qual é o CATAF menor agora? O CATAF menor é o ômega-p, é o CATAF que vem dessa física da resposta dos elétrons a uma perturbação associada a uma onda eletromagnética incidente, né? É o ômega-p, que é o menor CATAF, então ele é que vai dominar, né? Tá certo? O outro o outro é menos importante. Então, esse cara aqui, eu posso pegar o valor dele à frequência zero, ou seja, eu posso trocar Xi por zero aqui. Então, quando eu estou nesse regime de pequenas distâncias, né, que é essa região aqui da curva, eu posso trocar esse Xi por zero. É o análogo do que eu fiz no outro caso. No outro caso, eu tomei Xi igual a zero aqui, no outro, né? Agora, aqui não. Aqui eu vou dizer que o Xi é zero aqui. Eu posso tomar o valor dele, que esse cara aqui é constante quando eu vario o Xi, porque na região que importa é que são valores de Xi, né? Menores ou da ordem de ômega-p, e o ômega-p é muito menor do que C sobre L, tá certo? Então, o Xi L sobre C vai ser muito menor do que 1, né? Porque se o Xi é menor ou da ordem de ômega-p, né? Porque ele é limitado pelo ômega-p, Xi maior do que ômega-p não vai contribuir, por causa do CATAF imposto pelos coeficientes de reflexão. Então, todas essas frequências que de fato contribuem, quando eu calculo essa integral aqui, vão ser tais que eu tenho Xi L sobre C muito pequeno, né? Tá certo? Isso implica, em particular, né, que o tempo de retardamento, né, que 1 sobre Xi, outra maneira de pensar isso, é que esse tempo 1 sobre Xi é muito maior que C sobre L, né? Esse delay associado ao retardamento é desprezível, né? Então, tudo isso está me dizendo, então, que eu posso esquecer, ignorar, trocar esse cara aqui por zero, ou seja, ignorar que esse cara aqui existe, cortar esse cara aqui. Mas isso é a mesma coisa que tomar C para infinito, é a mesma coisa que ignorar o retardamento. Então, esse aqui é o chamado regime não retardado. É o regime em que eu posso ignorar a eletrodinâmica e fazer um cálculo baseado na eletrostática. Agora, é claro que esse cálculo baseado na eletrostática, como o campo eletrostático ele é só função das cargas, a natureza quântica, as flutuações quânticas de ponto zero não são de fato do campo, são do meio material. Então, embora esse cálculo a gente possa fazer de uma forma uniforme, né, universal, a partir da energia de ponto zero do campo eletromagnético, exclusivamente, a gente sabe que a interpretação física mais correta no regime de curtas distâncias é falar em flutuações de ponto zero de carga e corrente dos meios materiais, tá certo? E é isso que está... E essas flutuações, na verdade, são plasmons de superfície que aparecem nesses metais, né? São plasmons virtuais, né? Não são plasmons reais, né? São essas excitações de carga e corrente virtuais, são flutuações quânticas de carga e corrente na forma de plasmons. Então, isso define, então, esses dois regimes, né? A curva azul é o regime não retardado, em que, na verdade, o mais importante são as flutuações de carga e corrente, as flutuações quânticas de ponto zero de carga e corrente. A curva azul é o regime não retardado aqui, que eu tenho essa lei de potência 1 sobre L2, cujo resultado é proporcional à frequência de plasma, e para grandes distâncias é o contrário. Quem é importante são as flutuações do campo, de fato, né? E aí eu obtenho o resultado do Casimir aqui nessa curva vermelha, né? Uma outra maneira de pensar isso, só para encerrar essa discussão, é assim, né? Porque a gente está falando das flutuações de carga e corrente do meio material, flutuações quânticas de carga e corrente do meio material, essas flutuações que existem a temperatura nula, né?
Ora a gente fala das flutuações do campo. Bom, mas isso está em equilíbrio térmico, isso está em equilíbrio, então essas flutuações estão relacionadas, né? Então não é à toa que é claro que a discussão física mais adequada pode centrar fogo num ou no outro, mas os dois estão ali, sempre, né? Só que quem é mais importante tem a ver com a escala de tempo característica da flutuação. E aí, quando eu tenho esses dois sistemas em interação, sempre o grau de liberdade mais lento acaba sendo mais importante. E o grau de liberdade mais rápido vai acompanhar o grau de liberdade mais lento, né? Isso se chama regime de eliminação adiabática, né? Isso é uma coisa geral, né? Assim, do dia a dia da gente. Quando a gente sai para almoçar, né? Antes da pandemia, com um grupo grande, quem vai controlar a escala de tempo, a duração do almoço, é quem come mais lentamente, né? Os outros vão acompanhar. Quando você tem esses graus de liberdade com escalas de tempo características muito distintas, o cara mais rápido, que tem uma escala de resposta mais rápida, vai acompanhar a variação do mais lento, tá certo? Então, quem domina sempre a física, né, é o cara mais lento. No regime de curtas distâncias, né, as frequências características do campo, a escala de frequência do campo, C sobre L, como a gente já andou discutindo, ela é muito grande. Então, o campo é rápido e os elétrons são lentos, né, tá certo? Então, os elétrons é que vão ser mais importantes. São as flutuações do meio material que vão ser mais importantes, né? Essa escala característica da flutuação de carga e corrente é a frequência de plasma. No regime de grande distância, é o contrário, né? Essa frequência aqui, para grande distância, o comprimento de onda vai ficar grande, né? Os comprimentos de onda do campo relevantes vão ficar muito grandes e a frequência vai ficar muito pequena. Então, o campo que é lento e os elétrons são rápidos, né? Os elétrons vão ver aqueles módulos do campo relevantes, né, tem essas frequências da ordem de C sobre L, e para os elétrons aquilo é uma variação temporal muito lenta, né, para eles, porque eles são poderosos, eles são muito rápidos, eles têm uma frequência muito grande. Então, eles respondem instantaneamente às flutuações do campo daí o fato de eu ter esse coeficiente de reflexão no valor máximo, né, igual a -1, com uma refletividade igual a 100%, né? E quem domina aqui a física é o cara lento, que nesse caso é o campo, ao passo que aqui nesse regime de curta distância, quem domina a física são as cargas e correntes, porque é a frequência menor. Ok, vamos continuar então aqui essa discussão. Aqui um último comentário ainda sobre a aplicação da fórmula de Lifshitz para metais, né? E aqui a gente está lembrando para modelo de plasma, que é o modelo mais simples, tirando o modelo de refletor perfeito, que esse, digamos, não conta, né? É hors concours. A gente tem esse resultado aqui que a gente pode escrever de uma maneira mais sugestiva ainda, essa variação da energia com a distância, se a gente fizer um gráfico. E aqui eu poderia fazer um gráfico da energia dividido pela energia, né, dada pela fórmula de Casimir, mas em vez disso eu vou fazer um gráfico da razão entre a força que eu obtenho a partir dessa energia e a força dada pela fórmula de Casimir, né, que é a derivada, né, dessa expressão aqui em relação a L, né, que a gente já escreveu na aula anterior. Eu poderia estar fazendo um gráfico desse aqui também para a razão entre a energia e a energia dada lá pelo Casimir em 1948 e ia ter um resultado semelhante também, né? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que o importante aqui não é o fato de que aqui é força, mas é o fato de que eu estou pegando o resultado de Lifshitz e dividindo pelo comportamento assintótico. Então, por construção, para grandes distâncias, isso aqui eu estou fazendo essa razão em função da distância. Para grandes distâncias, como eu estou dividindo pelo valor assintótico a grande distância, isso vai tender a 1. Então, essa curva vermelha aqui, né, é o resultado da fórmula de Lifshitz, ele tende a 1, né, tá certo? Porque o F vai tender ao resultado de Casimir. Como a gente vê aqui para a energia também, né? A curva preta vai tender a essa linha vermelha aqui para grandes distâncias.
E aí, quando eu vou diminuindo a distância, o que acontece, olha só, vamos olhar aqui, né? A curva preta vai ficando, cada vez que eu vou pegando distância cada vez menor, o que acontece? Os coeficientes de reflexão eu não posso mais trocar por 100%. Ele não reflete 100%. Se ele não reflete 100%, eu vou ter uma expressão aqui, ó, que vai ficando menor, né? Então, esse cara vai se aproximando de 1, então o log vai se aproximando de 0, então a energia vai ficando menor, pelo fato de que esses coeficientes de reflexão não estão mais nesse valor máximo. Isso claramente aparece aqui, né? A curva preta vai ficando, cada vez que eu vou diminuindo mais a distância, os coeficientes de reflexão que eu vou usar ali naquela fórmula vão ficando cada vez menores em módulo do que 1, né? E aí eu vou ficando cada vez mais abaixo da curva vermelha, né? Cada vez mais, até que eu me aproximo lá daquele outro comportamento, que é o comportamento não retardado, né? Então, se eu faço a razão entre o preto e o vermelho, eu vou ter um número que vai ficando cada vez menor, à medida que eu vou reduzindo a distância. É isso que eu estou vendo aqui na curva vermelha, né? Ele vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, vai tender a 0, né? E aí ele vai se aproximar dessa curva verde, né? Que é linear, porque justamente ele vai aqui no preto ele se aproxima do azul, né? E esse azul, como é uma unidade de potência menos, né? Aqui para a energia seria igual para a força, né? Esse azul aqui, quando eu derivo dá 1 sobre L3, né? Então, e esse aqui dá 1 sobre L4. Então, quando eu faço nessa razão aqui para a força 1 sobre L4, vamos anotar aqui. Eu tenho nessa razão, né? 1 sobre L4 aqui, né? 1 sobre L4. Desculpa, aqui o F é 1 sobre L3, né? Nesse regime aqui, né? Perdão. Então, tem 1 sobre L3, né? Que vai ser o F, que é a derivada desse cara para pequenas distâncias, né? Dividido pelo F de Casimir, que é 1 sobre L4, esse cara vai com L. Então, eu vou ter um comportamento linear, que é essa curva verde, né? Quando esse comportamento aqui em 1 sobre L2 para energia, ele se traduz, quando eu escrevo aqui esse fator de redução, que a gente chama, né? O quão menor do que a fórmula prevista para Casimir é a força, né? Ela é menor por quanto, né? Então, ela vai ser menor por esse fator aqui. Então, esse fator vai ganhar uma dependência linear com a distância para pequenas distâncias, tá certo? Tipicamente, experimentos são feitos, né, para distâncias, experimentos que a gente chama de experimentos de Casimir, né, são feitos para distâncias aqui a partir de 50 nanômetros. Né? Então, você vê que o efeito da condutividade ser finita vai ser desculpa, aqui é o L sobre lambda P, né? Estou falando besteira aqui. Aqui não é o L em nanômetros, é a razão entre o L e o lambda P. Lembra que o lambda P é 136 nanômetros, né? Então, quando eu estou aqui em 10 elevado a 0, eu estou com uma distância de 136 nanômetros, o que é uma distância razoável que se faz muitas medidas. Você vê que eu estou mais ou menos aqui nesse ponto, né? Então, eu tenho uma correção apreciável, né, da condutividade finita. Se eu usar a fórmula de Casimir, eu vou ter um acordo muito ruim com o resultado experimental, né? A fórmula de Casimir não funciona bem. Ela funcionaria melhor, talvez, aqui, né? 10 a 1 ou 200, ou seja, 2 microns, quase 3 microns de distância, mas nesse ponto aqui, né? Mas a 3 microns de distância, eu tenho efeitos térmicos muito importantes. Então, na verdade, não tem nenhum experimento que consiga ver, que consiga estar explorando um regime em que a fórmula de Casimir, de 1948, seja uma descrição razoável, né? De fato, eu tenho correções, então, muito grandes, né? Repara que aqui, olha, eu estou com um valor que é 98765, da ordem de 0,5, né? Metade, né, da expressão. Quer dizer, é um fator de redução grande, né? Eu tenho metade, a 100 e poucos nanômetros, eu tenho a força só metade do valor previsto por Casimir, né? Isso vai ficando, e se eu for
a 50 nanômetros, digamos, né? Eu vou botar por aqui, aí vai ser menor ainda, vai ser 20%, né, do resultado de Casimir. O pessoal, tem uma comunidade de Van der Waals, né, que faz muitas medidas com microscopia de força atômica, que eles exploram distâncias ainda menores, a ordem de 10 nanômetros, né? Então, estaria mais por aqui, né? Então, estaria a 10 nanômetros, essa aproximação não retardada, que é a curva verde, já é razoável, tá certo? Dá para ver aqui desse gráfico também, né? De 10 nanômetros para baixo, o preto e o azul estão bem relativamente próximos, né? Ok. Então, vamos... Ops. Eu fiz uma pequena... Ainda preciso... Vamos seguir em frente aqui. Então, a conclusão que eu queria falar aqui dessa discussão é que essa forma de Lifshitz, né, faz a ponte entre esses dois resultados que eram entre o resultado de Casimir, né, que é derivado em 1948, né, que é essa curva vermelha aqui, e o resultado que já era conhecido antes de Casimir, que era a força de Van der Waals, que é a curva azul. Essa lei de potência 1 sobre L2 era o que o pessoal achava que tinha que ter, embora eles não tivessem um modelo teórico muito bom para calcular isso, não. Eles faziam cálculos aditivos que não eram corretos. Eles conheciam o resultado do London, né, para átomos, né? Não tinha um resultado teórico bom para superfícies materiais macroscópicas. Mas eles sabiam que a lei de potência era essa aqui, para a energia, e para a força 1 sobre L3, né? O resultado do Lifshitz permitiu fazer a ponte entre essas duas coisas, e, no fundo, é uma coisa só, né? Isso que eu quero discutir agora, então, no próximo slide. Quando a gente usa a expressão Casimir, a nossa comunidade aqui, a gente quer dizer tudo isso aqui que está nessa caixa tracejada, que é calculado a partir da fórmula de Lifshitz, né? E isso inclui, em particular, o regime de curtas distâncias, essa região aqui azul, né? Essa região em que o preto se aproxima do azul, dado por essa fórmula aqui, né? Em que o retardamento é pouco importante. Isso, muitas vezes, o pessoal chama essa região de Van der Waals, né? Então, é a região que em geral, é a região que é importante na microscopia de força atômica, né? Essa força entre superfícies macroscópicas nessa escala de distância de alguns nanômetros é a força do F do AFM, né? A AFM quer dizer Atomic Force Microscope, né? E o AFM é um dispositivo feito sobretudo para você estudar como é uma superfície, né? Então, você tem a gente vai discutir isso, uma pontinha que vai varrendo a superfície e vendo e essa pontinha, à medida que ela varre a superfície, como tem essa força de Casimir, que a gente chama de Casimir, mas o pessoal em geral chama de Van der Waals, né? Essa deflexão é medida, então você consegue ver a topografia dessa superfície, né? Isso é a microscopia de força atômica. E essa é a escala de distância importante da microscopia de força atômica. Então, tudo isso aqui a gente chama, às vezes, de Casimir, né? Mas tem outros nomes, essa região aqui em que o retardamento é pouco importante, né? Baixas de curtas distâncias, muitas vezes chamado de interação de Van der Waals. Tem muita gente que chama essa região aqui de grandes distâncias de Van der Waals retardado, porque o retardamento fica importante. Isso é a comunidade de químicos, né, de físicos de coloides e de pessoal que trabalha com AFM, né? Embora o pessoal que trabalha com AFM, em geral, não explora essa região de distâncias maiores, né? Tudo isso aqui, então, eu posso usar a fórmula de Lifshitz, porque essas distâncias são grandes o bastante para eu poder usar as equações de Maxwell macroscópicas. Se eu reduzir a distância ainda mais, eu vou continuar chamando de Van der Waals, né? Isso é uma expressão padrão, vou continuar tendo forças atrativas, mas aí eu não posso usar as equações de Maxwell macroscópicas e, portanto, não posso descrever esses meios materiais por um epsilon, então não faz mais sentido usar fórmulas de Lifshitz nesse caso, para distâncias muito pequenas, da ordem de alguns angstroms, de angstrom, por exemplo. Porque aí eu já estou num regime em que eu tenho overlap entre as funções de onda dos elétrons em cada superfície metálica. Não é mais uma situação em que eu possa pensar
isso aí em termos de equações de Maxwell macroscópicas, né? Então, tipicamente, é o comprimento de Fermi que aparece aqui, né? A escala do Angstrom, né? E é a situação que eu tenho tunelamento, né? Entre o elétron pode, quer dizer, como tem esse overlap, aí posso ter tunelamento entre um chip, né, e a outra superfície. Isso é que é a base da microscopia de tunelamento, né? Então, aqui nessa região, eu já não posso mais falar em usar a fórmula de Lifshitz, né? A fórmula de Lifshitz é desde que eu possa estar usando as equações de Maxwell macroscópicas, né? Então, tem uma interseção entre essa caixinha aqui, que a gente chama de caixinha, e essa caixinha que é o Van der Waals. O que tem em comum nessa caixinha Van der Waals é você desprezar os efeitos de retardamento, né? Mas, às vezes, no Van der Waals você tem que fazer um cálculo de matéria condensada mais complicado, né? Usando métodos de matéria condensada, porque para distâncias muito curtas eu não posso simplesmente trocar os meus meios materiais por um epsilon, né? Por uma constante elétrica. Ok, eu acho que essa aula a gente já discutiu bastante coisa, eu vou ficar por aqui e então a gente se encontra na nossa reunião síncrona de quinta-feira.